Bom, aqui a gente vai continuar a falar sobre as constantes de equilíbrio, mas agora a gente vai tratar de uma constante de equilíbrio específica, porque a gente vai falar do equilíbrio iônico da água e os valores de pH. Então, vamos considerar, antes de tudo, a equação que representa o equilíbrio em que a gente tem a água líquida formando os íons H+ e OH-. Em qualquer quantidade de água, parte das moléculas de água vão se ionizar conforme essa equação, e essa ionização ela é um processo reversível. Então, partindo de tudo que a gente viu até aqui, a gente poderia fazer o cálculo da constante de equilíbrio em função das concentrações, de acordo com o que a gente viu até aqui. Então, a concentração dos produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos dividido pela concentração dos reagentes. No entanto, vocês também devem se lembrar que em um dos vídeos a gente conversou sobre isso, que quando a gente tem um líquido puro, a concentração desse líquido ela é estável, então ela não vai ser considerada para o cálculo do Kc, porque esse valor de concentração é constante. Assim sendo, como a concentração da água pura, que aparece aqui nos produtos, como ela é um valor constante, então a gente vai ter a formação de uma nova constante específica para água. Então, ao invés de usar o Kc, para água, a gente vai usar o Kw. W porque vem de water, que é a água em inglês. Então, o Kw ele vai ser determinado a partir da concentração dos íons H+, vezes a concentração dos íons OH-. Experimentalmente, verifica-se que a concentração, quando a gente tem a ionização da água, a concentração de íons H+ é igual à concentração de íons OH- e o valor dessa concentração é 1 vezes 10 a menos 7 mols por litro. Claro, este valor experimental se refere a uma temperatura de 25 graus Celsius. Lembrem-se que a temperatura sempre vai interferir no valor das constantes. Mas, para essa condição de 25 graus Celsius, onde a concentração dos íons H+ é igual à concentração dos íons OH-, que é igual a 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro, então, Kw vai ser 10 a menos 14. Claro, se esses valores de concentração são referentes à temperatura de 25 graus Celsius, então esse valor de Kw também só é válido quando a temperatura é 25 graus Celsius. E como a concentração dos íons H+ e OH- provenientes da ionização da água é muito pequena, a gente está falando de valores na casa de 10 a menos 7. Então, é muito comum usar a função logarítmica para expressar as quantidades de H+ e OH-. Então, ao invés de trabalhar com as concentrações, a gente trabalha com a expressão logarítmica das concentrações. E essas expressões logarítmicas serão chamadas, então, de pH, que é o potencial hidrogeniônico, e pOH, que é o potencial hidroxiliônico. Então, pH referente à concentração dos íons H+, e, claro, pOH referente à concentração dos íons OH-. E matematicamente falando, teremos que pH vai ser igual a menos log da concentração de H+, e pOH menos log da concentração de OH-. E aí, se a gente voltar para a expressão de Kw, onde a gente tem que Kw é igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH-, e se a gente aplicar a função logarítmica a toda essa expressão, a gente vai ter que pKw é igual a pH mais pOH. Lembrando que Kw é igual a 10
a menos 14. Então, menos log de 10 a menos 14 é igual a 14. Assim sendo, sempre para qualquer sistema, a gente vai ter que a soma do pH mais a soma do pOH precisa dar 14. E isso é um dado muito importante, porque o controle de pH ele é imprescindível em diversos aspectos, né? Se a gente estiver falando de indústria de alimentos, na agricultura, quando a gente precisa lidar, por exemplo, com o pH do solo, no corpo humano, onde é muito importante termos um pH controlado para que a gente tenha as funções vitais do corpo humano acontecendo de forma harmônica. Então, é muito importante saber lidar com esses valores de pH e pOH e, de acordo com essa expressão que pH mais pOH é igual a 14, se a gente conhecer o pH de uma solução, a gente pode automaticamente determinar o pOH e vice-versa. E sempre que a gente tiver uma necessidade de controle específico de pH, a gente vai poder fazer uso de algumas soluções que têm capacidade de evitar mudanças bruscas de pH. E essas soluções são chamadas de solução tampão. Uma solução tampão é uma solução que tem a capacidade de interagir com o sistema e, dessa forma, evitar uma mudança brusca de pH que, de repente, pode afetar o sistema como um todo. A gente continua então no próximo vídeo, quando a gente vai encerrar os assuntos relacionados ao equilíbrio químico.